Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan X e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de eu trazer para vocês aí os 5 achados arqueológicos mais interessantes e mais misteriosos também, lembrando que esse é o vídeo hashtag 1, né, que eu trago para vocês. Não se esqueça de descer um pouquinho aqui e se inscrever no meu canal, porque isso nos ajuda muito. E também ative o sininho aí para receber as notificações dos vídeos novos que lançaremos aqui no canal. Então não é novidade, né? Eu espero que vocês também estejam tão empolgados assim como eu, que existem vários achados, né, da humanidade que são muito intrigantes. E realmente eles são fantásticos, né, do ponto de vista histórico, porque eles retratam uma história da humanidade e também do ponto de vista de beleza, enfim, de turismo, né, que as cidades muitas vezes exploram. Então não é fácil, né, a gente inventar explicações interessantes a respeito de alguns achados, e isso faz então com que as pessoas ainda se sintam ainda mais impressionadas com determinadas coisas. Então eu trouxe para vocês aí 5 descobertas, né, que intrigam as pessoas até os dias de hoje, seja pela forma como foi construído ou até mesmo ainda não possuem uma explicação do porquê essas coisas foram construídas ou como essas coisas foram construídas. Como por exemplo, né, então a primeira descoberta arqueológica que intriga as pessoas até hoje são as esferas de pedra que foram encontradas na Costa Rica. Essas esferas, né, como vocês podem ver na imagem, são esferas gigantes feitas de pedras e algumas delas são datadas de 600 depois de Cristo. Então não se sabe exatamente, né, por que essas pedras existem, e lá no local onde que essas pedras existem, elas são conhecidas como Las Bolas, ou seja, as bolas, né, simplesmente assim. Então esses monumentos eram obras de uma civilização pré-colombiana e a maioria é feita de gabbro. Gabbro é uma rocha que se forma a partir de magma derretido. Então é um tipo de rocha lá que eles usaram para construir o que supostamente construíram essas rochas redondas. Então as pessoas esculpiram as pedras em suas formas perfeitamente esféricas. Então provavelmente eles acabaram fazendo isso usando outras pedras pequenas, e isso de acordo, né, com alguns arqueólogos da região. Então imagina você pegar uma esfera muito grande, e naquela época, né, eles usavam ferramentas de pedra e começaram a esculpir então essas bolas. Mas por que exatamente construir esferas tão grandes, né? Então muitos não especialistas, né, que especulam a respeito, eles especulam que essas esferas foram usadas para fins astronômicos, enquanto outras pessoas acabam acreditando que essas esferas simplesmente indicam um lugar, ou apontam para um lugar que pode possuir um tesouro, por exemplo. Então a verdade é que ninguém sabe ao certo por que eles acabaram esculpindo essas pedras, né? O povo que habitou a Costa Rica naquela época, então essa civilização, né, ela acabou desaparecendo depois da conquista espanhola, e o objetivo das esferas, né, o porquê eles resolveram construir as esferas, acabou desaparecendo com eles. É um mistério muito legal aí que fica para ser desvendado ainda pela humanidade. O segundo achado, então, que realmente impressiona a civilização, caso você não tenha visto, né, eu já vi algumas notícias sobre isso por aí, que é o mecanismo Antikythera. Então, caso você não tenha visto, né, é um mecanismo fantástico, e a descoberta desse mecanismo é considerado um grande achado, mas ao mesmo tempo ainda é considerado um grande mistério por conta do mecanismo em si e na época que ele foi construído. Então ele foi encontrado nos destroços do navio cargueiro grego com pelo menos 2000 anos. Então imagina um navio de 2000 anos afundado com esse artefato, como vocês podem ver aí na imagem. Ele é um artefato circular de bronze, né? E ele contém um labirinto de engrenagens que são interligadas. Então todas essas engrenagens, né, elas são interligadas e são personagens, né? Ou seja, são componentes interessantes dentro desse mecanismo. Então originalmente, né, ele é considerado um tipo de astrolábio de navegação, e os arqueólogos continuam descobrindo seus usos até nos dias de hoje, né? Então não se sabe exatamente se realmente era essa a função dele, mas especula-se que sim. Então, no mínimo, né, os cientistas estipulam que isso era um calendário astronômico altamente complexo. O que mais impressiona, né, nos dias de hoje é que esse mecanismo ele é muito complexo para o ano, né, que ele deveria ter sido construído. Então provavelmente esse é o mecanismo mais sofisticado que foi encontrado, que remete àquela época.
Então, como eu disse, é uma espécie de calendário astronômico, segundo as imagens, né, que são gravadas nas engrenagens, mas não se sabe ao certo também se isso é verdade. Mas sabe-se que isso é muito avançado para a época em que ele teria sido construído. Em terceiro lugar, então, que é um achado arqueológico muito intrigante para os cientistas, é o túmulo da Cleópatra. Então, Cleópatra VII, ela foi a última pessoa a governar o Egito, né, numa série de governantes chamados de Ptolomeus, e esses tipos de governantes, eles governaram o Egito entre 305 e 30 a.C., e muito se sabe, né, sobre a sua inteligência. Então, supostamente, ela teria sido uma pessoa muito inteligente. Além disso, né, dizem que ela era muito bonita, ela tinha relacionamentos românticos aí com várias pessoas também. Mas um fato sobre ela, que ainda está em volta do seu mistério do local de enterro dessa pessoa. Então a Cleópatra junto com Antônio, né, cometeram suicídio depois que seu ex-aliado Otaviano derrotou eles numa batalha chamada de Actium, Batalha de Actium. Isso em 31 a.C. Os dois, então, naquela época foram enterrados juntos em um lugar que o escritor Plutarco, né, que nasceu em 45 e morreu em 120 depois de Cristo, descreveu como um monumento grandioso e belo. E esse monumento, então, segundo essas escritas, seria localizado próximo a um templo da deusa egípcia Ísis. Mas exatamente onde está a tumba localizada permanece um mistério. Então, se alguém encontrar a tumba, por exemplo, da Cleópatra, vai ser um grande achado histórico. Então, para as pessoas aí que gostam, né, do Egito, sabem que isso aí tem um valor muito significativo. E ainda em relação a isso, né, especula-se que pode ser que caso alguém encontre, né, esse túmulo da Cleópatra, encontre o vazio. Porque a gente sabe, né, que algumas pirâmides foram saqueadas aí ao longo do tempo, mas ainda a localização exata não se sabe. E, como eu disse, é de uma grande contribuição histórica. Outro mistério também que é muito intrigante é o túmulo de Qin Shi Huang. Caso você nunca tenha ouvido falar, né, nesse túmulo, mas sabe que em 1974, uns agricultores da província de Shanxi, que fica na China, eles, acidentalmente, veja a sorte dos caras, acidentalmente eles desenterraram então uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Então o exército de terracota em tamanho real do imperador Qin Shi Huang, que supostamente teria vivido aí entre 259 a.C. até 210 a.C. Então as figuras, né, intrincadamente esculpidas não são um mistério. Então os historiadores, né, sabem que o exército de argila foi criado para defender o primeiro imperador da China na vida após a morte. Então, a princípio, isso ainda não é um mistério, porque eles sabem exatamente o porquê aquele exército está lá. Porém, o que não se sabe é onde exatamente o imperador está enterrado ou quais tesouros a câmara funerária dele pode conter. Então, o mausoléu em forma de pirâmide está localizado a cerca de 1,6 km ao nordeste de onde o exército de terracota foi descoberto. No entanto, ninguém realmente sabe, né, se ninguém realmente entrou no mausoléu, mais precisamente, que contém os restos mortais dele. Então, o local de descanso final do primeiro imperador é a tumba mais opulenta já construída na China. Então, de acordo, né, com os documentos antigos que descrevem a construção disso, então, por sorte tem documentado, um palácio subterrâneo que foi, pode se assemelhar a um reino, foi construído através de uma rede de cavernas e tal, e para vocês terem uma ideia, inclui até um sistema de drenagem de última geração. A gente sabe que os chineses eram campeões nesse sentido, então existe essa história de que o mausoléu desse cara está enterrado ali e supostamente é 1,6 km de distância da onde foram encontrados esse exército. Eles já possuem a localização, né, do túmulo desse imperador e não se sabe exatamente como eles vão chegar lá, porque existe uma série de dificuldades, como eu disse, vários túneis, dizem que o nível de mercúrio naquela região é muito alta e não se sabe exatamente o quanto tesouro tem naquele lugar. Pode ser que seja um lugar que possua muita riqueza em virtude, né, de ser o primeiro imperador da China. E por incrível que pareça, o último achado arqueológico interessante que eu trago para vocês é a cidade perdida de Atlantis. Então isso mesmo, a cidade perdida de Atlântida, né, foi descoberta nas Bahamas, que são as ilhas gregas, e em Cuba e até mesmo no Japão. Então existem várias
ideias aí, ou várias especulações a respeito de onde existe a verdadeira Atlântida. Como eu disse, Bahamas já reivindicou Atlântida para eles, algumas ilhas gregas também reivindicaram, e até Cuba entrou nessa briga, e até mesmo o Japão. Então, se todas essas reivindicações fossem consideradas, a gente teria aí várias Atlantes. Atlantis, então, ela foi descrita pela primeira vez pelo historiador grego Platão, isso lá em 360 a.C. Então, a ilha mitológica era supostamente uma grande potência naval antes de afundar no mar há mais de 10.000 anos, isso em um evento catastrófico. Os arqueólogos, então, eles acabam debatendo até nos dias de hoje a existência, né, da ilha, realmente, se ela realmente existiu ou se ela é somente um caso aí que está aparecendo na história e nos livros de história. Outra questão também que é discutida nos dias de hoje é a localização mais plausível para essa suposta ilha. Então, se ela existiu, né, entre as muitas ruínas afundadas descobertas em todo o mundo, podem ser uma forma de explicação, então, ou podem ser possíveis Atlantes. Mas mesmo sem provas definitivas, né, que a gente tem em relação a essa ilha, se ela realmente existiu, ela continua a engajar a imaginação popular, né, todas as pessoas imaginam um dia encontrar, assim como outros mistérios arqueológicos que existem por aí. Então sabe-se que é uma possibilidade, né? Tanto que ilhas surgem, ilhas desaparecem de acordo com alguns eventos. Por exemplo, o vulcão faz com que a ilha surja, um tsunami pode fazer com que uma ilha desapareça. Então muito mistério ainda é envolvido na questão da Atlântida, se ela realmente existe, mas existem teorias aí que mostram ou que tentam provar que realmente ela existe e está por aí. E também, caso exista, com certeza será um achado arqueológico muito interessante. E isso acaba também intrigando as pessoas até nos dias de hoje. Então por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por isso não se esqueça de descer um pouquinho aqui e se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito, né? Deixe também aquele joinha, e caso você tenha alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui, aproveita também, desce aqui nos comentários, deixe as sugestões de vocês, que assim que possível estarei gravando essas sugestões. Por hoje é só, pessoal, um forte abraço e até a próxima.